12, versículo de número 9, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar. Aleluia, Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Oh, Deus E diz: a minha graça oh, aleluia. basta. Meu Deus. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus. É quando estamos fracos mesmo, é que Deus está forte em nós. Glória a Deus. A palavra dele é fiel, ela vai se cumprir. Amém? A paz do Senhor. Perdoe, mas a gente é pastor, mas também é humano. Aleluia. A gente também tem sentimento. É verdade. Mas tem uma coisa que ninguém, nem o inimigo consegue tirar de nós: o nosso caminhar, a nossa paz de seguir. Essa força que foi dita que ela não é minha, ela é de Deus. Glória E ela a vai Deus. permanecer porque eu sou fraco. Amém? Abra a palavra do Senhor no capítulo, aliás, do livro de Isaías. Isaías, capítulo de número 1. Tremendo, Pai. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Versículo. Irmãos, eu estou tomando um remédio para essa bendita coriza, mas está difícil. Eu achei que eu estava até curado e ontem eu fiz um teste indo no sítio. Chegando lá, aquele frio pôs tudo abaixo, mas nós estamos aqui, né? Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que temos de estarmos mais uma vez nos Teus atos, não pela nossa força, mas pela Tua misericórdia, graça e poder. Pai, fala conosco através dessa palavra que o Senhor colocou nos nossos corações. Que a Tua igreja entenda, Pai, que o Senhor é um Deus tremendo, maravilhoso. E por não abrir mãos do Teu povo, o Senhor nos exorta, o Senhor nos chama, Pai, todo instante, a revermos os nossos atos diante do Senhor. Eu peço a Tua graça e a Tua misericórdia, que não seja eu, o pastor Nivaldo, o homem Nivaldo, mas seja eu, o barro Nivaldo, usado pelo Senhor nessa manhã. Aprovam a palavra do Senhor. Eu vou ler um versículo para que você que está de pé possa sentar-se. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu nos tempos de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá, aprovam a palavra e sentem. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Isaías é, com certeza, o apóstolo que recebe o título de messiânico com toda a graça, porque verdadeiramente ninguém falou mais de Jesus de uma forma tão verdadeira, tão perfeita, porque tudo que ele falou, tudo que Deus ministrou a esse profeta aconteceu. Um homem que foi levantado por Deus para falar de Jesus 600 anos aproximadamente antes da vinda de Jesus à terra.
Ele é no Antigo Testamento que Paulo foi no Novo Testamento também. Isaías também é chamado de o príncipe dos profetas, considerando também esse livro. O livro de Isaías é considerado como o quinto evangelho, tremendo a messianidade que se encontra no livro de Isaías, né? Isaías é citado 21 vezes no Novo Testamento. O seu ministério teve uma duração de aproximadamente 60 anos. Fala com ousadia, pelo poder do Espírito Santo, do advento, da vinda do Messias, do seu ministério e também da sua segunda vinda e até do reino milenar que um dia ele vai implantar. Amém. Amém? E ele teve 2 filhos, os quais o próprio Deus usou como recursos visuais da sua obra. Eu vou explicar. Ele teve 2 filhos que Deus fez questão que os seus nomes fossem aquilo que o povo estava vivendo. Um deles se chamava, o primeiro, Sear-Jazube. Um remanescente voltará. Olha aí. Ou um resto volverá, ou um resto voltará. Tremendo, né? Você olhar para o filho de um profeta, como ele se chama? Um remanescente voltará. E nós vamos entender nessa passagem a importância de haver remanescentes, como hoje há remanescentes. Amém, Jesus. Porque remanescentes, ainda que sejam poucos, são aqueles que recebem de Deus algo para que seja transmitido às nações. E o outro se chamava Maer Salal Has-Baz, significando rápido à presa, veloz ao despojo. Era isso que a nação de Israel passava. Os primeiros 5 capítulos de Isaías foram escritos durante o reinado do rei Uzias e é tido como uma espécie de tribunal. Nós vamos ver aqui nessa pregação hoje que é realmente um tribunal onde Deus chama o povo dele a uma realidade espiritual. No capítulo 6, nós vemos aquela célebre passagem em que o profeta é chamado, é ungido como profeta, biblicamente falando, diante do acontecimento da morte do rei Uzias. Lembram-se? No ano em que morreu o rei Uzias, eu estava diante do trono com serafins. Amém? É essa passagem. Aparentemente, falando aqui dos reis de Israel e Judá, eram as nações Judá, reino do sul, e Israel, reino do norte, com a sua capital em Samaria. Eram os povos que buscavam a Deus, mas que a sua fé era uma mera formalidade. É isso que nós vamos ver hoje. E também o sacerdócio era corrupto e falso, sem moral. E assim Isaías começa o capítulo de número 1 trazendo uma mensagem de Deus para aquele povo, uma mensagem realmente tida como tribunal. Vamos lá? Capítulo de número 1. Visão de Isaías, filho de Amós, o qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos tempos de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. Esse profeta, ele foi profeta em todos esses reinados, no reinado do rei Uzias, no reinado do rei Jotão, no reinado do rei Acaz e no reinado de Ezequias. E nós vemos que esse homem foi bastante usado por
porque a palavra de Deus diz que Deus mostrou essas coisas em visão a Isaías. E todas elas se cumpriram. Meu Deus. Todas elas foram cumpridas. No versículo de número 2, a palavra do Senhor diz assim: ouvi, ó céus, e prestai ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Deus aqui está colocando quem como testemunho? Se há um júri, há um juiz, há os jurados, mas há testemunhas também. Olha o que Deus fala: ouvi aos céus, os céus é testemunha. E prestai ouvidos tu, ó terra, porque a terra também era testemunha de Deus para aquilo que Ele queria trazer àquele povo. Criei filhos e exalcei-os. Você ama seus filhos? Quem ama seus filhos? Tente imaginar o que Deus sente por nós. É verdade, Pai. Tente imaginar o amor de Deus por nós. Exaltei-os, colocou num lugar alto, mas eles prevaricaram contra mim. O termo prevaricar biblicamente significa o quê? Quebrei o meu lado do concerto. Olha aí. O Senhor manteve o dele, mas o povo havia quebrado o lado dele. Ou seja, prevaricaram, não fizeram aquilo que eu pedi que fizesse. O 3 diz assim: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Irmãos, pastor, que peso que tem isso, não? Verdade. Que peso que tem isso, porque animais irracionais, diante do que Deus está falando, eram mais, digamos assim, reconhecedores das bênçãos de Deus do que nós. Porque ele está falando aqui, ó, o boi conhece o seu possuidor. É verdade. A convivência, irmã, do boi com o seu dono passava a ser amigável, porque o boi sabia que aquele era o seu dono. Ele o reconhecia como o seu dono. E note que Deus, de uma forma tremenda, coloca outro animal para nos ensinar algo esta manhã. O jumento. O jumento era um animal arredio, era um animal, digamos assim, que não aceitava o seu dono. Mas ele sabia quem o alimentava. E por isso ele conhecia a sua manjedoura, o lugar da onde ele tirava o alimento. Irmãos, isso é muito forte. Ainda hoje nós como cristãos não agradecemos o pão que temos, e sabemos que o pão que nós temos não é nosso, foi dado por Ele. Aleluia! Porque se eu tenho força para trabalhar, porque se eu tenho um certo tirocínio, um certo raciocínio, um certo conhecimento, não é meu, foi Deus que me deu. Olha aí, papai. E nós achamos, não, eu posso. Eu comprei com o meu dinheiro. Ai, Deus. Fui eu que consegui. Lê do engano. Lê do engano. Se o Senhor não assoprar nas suas narinas toda manhã, o seu corpo jaz inerte na cama. Você é totalmente dependente, como eu, como todos nós, ainda que não reconheçamos, de um Deus
que está acima dos céus. Aleluia. Palavra tremenda. Aleluia. O boi conhece, o jumento reconhece, mas o homem, que coração obstinado nós temos, pastor. Irmãos e irmãs, como nós somos duros, Meu que Deus. nos rendemos, como é difícil, e é por isso que esse povo sofreu algumas sanções da parte de Deus, não para os matar, mas para fazer com que eles reconhecessem o poderio de Deus, o amor de Deus, e assim se voltassem. Esse tribunal você vai ver durante esse tempo que nós estivermos falando dessa palavra, o amor, o cuidado, mas também a obstinação de Deus de não abrir mão daquilo que é dele. Olha Oh, aí. glória a Deus. Deus O tremendo. versículo 4 diz assim: ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptos, deixaram o Senhor, blasfemaram dos santos de Israel e se voltaram para trás. Olha aí. Nessa época que Isaías estava vivendo isso, já estava um tempo bastante próximo da Babilônia realmente levar cativos todo o povo israelita. Nós sabemos que os assírios já haviam tomado e invadido o reino chamado do norte, porque nós sabemos que quando Davi, que foi o único rei que conseguiu unificar as 12 tribos, ele deixou um país, deixou 12 tribos debaixo de uma nação chamada Israel. Seu filho Salomão também continuou da mesma coisa, mas através do neto de Davi, filho de Salomão, o reino é dividido, e o reino do norte fica com 10 tribos, e o reino do sul, chamada também de Israel, e o reino do sul fica com 2 tribos, chamadas de Judá. E dessa forma, o reino do norte foi primeiro saqueado, levado pelos assírios, e o reino do sul seria mais tarde através dos babilônios. O versículo de número 4, que fala da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de maligno, dos filhos corruptos, fala que deixaram o Senhor, blasfemaram do Deus de Israel. E Deus agora no número 5, olha o que está escrito nesse versículo. Por que sereis ainda castigados? Irmãos, vocês estão notando que nós estamos realmente falando uma palavra a nível de inquérito mesmo. Há um juiz que está acusando um povo e está querendo resposta. Ei, eu quero saber a sua defesa, o que você vai dizer. Nós estamos vivendo aqui realmente esse questionamento. Há um inquérito aqui onde um povo está sendo julgado pelo seu próprio Deus. Meu Deus. E Deus pergunta: por que vocês ainda vão ser castigados? Se quanto mais eu castigo, mais rebeldes vocês ficam. E ele mesmo responde: porque a cabeça está enferma e todo o coração está fraco. Olha aí, papai. Olha só o que Deus está falando. Ah, meu Pai. Ah, Senhor. Por que serias ainda castigado? Se mais vos rebelarias, porque toda a cabeça está enferma e todo o coração está fraco. Aqui Deus está falando da moral, que já não existia. Quando ele fala da cabeça, é no sentido de moral. O povo não tinha mais moral. Era um povo mentiroso, era um povo corrupto, era um povo
que fazia exatamente o contrário das leis do Senhor, oprimiam as viúvas, os pobres, roubavam, e o sacerdócio também estava metido nessa falcatrua danada. Então Deus fala que já não havia para esse povo, a forma como eles estavam moral e intelectualmente arrasados, doentes. Veja o versículo de número 6. Meu Deus. O versículo de número 6 diz assim: desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Olha aí. Meu Deus, Que situação. um povo onde Deus olha e Ele lança uma palavra, Ele lança uma palavra de reflexão. Onde eu posso curar esse povo? Aonde? Porque não há nele coisa sã nenhuma. Não há lugar onde eu possa fazer alguma coisa. Por quê? As feridas, os inchaços, as chagas podres, que não foram exprimidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecidas com óleo. Irmãos, traduzindo isso daqui para um linguajar bem fácil, os nossos pecados às vezes são tantos, são tão variados, um pecado levando ao outro pecado, que quando nós vemos, nós já não temos força sequer para buscar a Deus, já não temos aquela força de clamar algo para Deus. E assim, essas feridas que são podres e não foram exprimidas, esses pecados que nós não tiramos das nossas vidas, não damos lugar a que Deus entre, elas não foram ligadas, nenhuma delas amolecidas pelo óleo do Espírito, que é o Espírito Santo. Deus quer fazer, Deus quer nos limpar. Ele precisa que nós sejamos puros. Mas nós não podemos, irmãos, se isso está aqui como um tribunal diante de nós, nós devemos atentar para isso. Não devemos permitir que seja um pecadinho hoje, outro pecadinho amanhã, outro pecadinho depois da manhã, mais um pecado, outro pecado, de tal forma que nós nos endurecemos e nos afastamos. Tamanho a distância de Deus, que o próprio Espírito se afasta de nós. Olha aí, papai. Versículo de número 7. Lembre-se que o capítulo 1, o versículo número 1 começa dizendo uma visão de quem? Do profeta. Uma visão. Então o profeta também, claro, está vendo como a nação está. Veja, e o profeta vê, e ele fala: a vossa terra está assolada, as vossas cidades abrasadas pelo fogo, a vossa região os estranhos a devoram, em vossa presença está devastada como em uma subversão, como em um ajuntamento de estranhos. Meu Deus. Sabe, muitas vezes um irmão, uma irmã, um louvor nos chama atenção, né? Quem foi ontem na chácara? Palavra desse mesmo profeta usado por Deus, Isaías 62, que nós devemos orar até que devemos orar até que devemos orar até que consigamos
consigamos a bênção do Senhor. Não foi isso que foi dito? Olha aí. Mas é isso que eu não faço. É isso que a maioria de nós não fazemos. Nós desistimos facilmente. Nós oramos hoje, e se a bênção não chegou ontem, a gente, como o pastor foi usado por Deus, diz o quê? Deus não ouviu a minha oração. Não, irmãos, Deus ouviu. Mas Deus quer que a gente insista mais, Caí. Deus quer, Caí, que a gente não volte atrás. Deus quer que nós consigamos. Se oramos ontem, vamos orar hoje também. A bênção não chegou, não importa, eu vou continuar clamando. Sabe por quê, Kaique? A sua família é algo que você vai prestar contas a Deus diante dele. Naquele dia, o Senhor vai chegar e falar: Kaique, cadê sua esposa? Cadê seus filhos, suas filhas? Onde estão? O que você fez? Por que você não orou? Pastor Nivaldo, o que aconteceu? Por que você desistiu? Deus vai nos lembrar. A nossa família é uma herança que nós temos que prestar contas a Deus. Meu Deus. Não por acaso a palavra de Deus diz que os filhos são o quê? Herança. Herança do Senhor. Aleluia. E nós temos que prestar contas dessa herança. Essa palavra é dura, irmão? Não. Essa palavra é um alerta. Amém, Jesus. Não é palavra dureza, não. É uma palavra de: ei, acorda! Acorda! Por quê? Porque a nossa terra está sendo assolada assim. Nós vivemos nos dias onde, pastor, que bênção! Realmente, já foi falado na escola dominical, quem não veio perdeu, que tem sido a filha da nossa irmã, num mundo corrupto. Uma pessoa, ela está ali, pastor, eu vejo pela palavra do Senhor, como essa remanescente. Olha aí. Ou pelo menos como uma das. E é assim que nós devemos fazer, não desistir. O profeta mostra que a terra estava sendo assolada. Olha o 8, que Deus continua falando. Aqui o profeta está falando de Judá, Jerusalém, Jerusalém, Sião. É a mesma coisa. Jerusalém ou Sião é a mesma coisa. E ele fala que a filha de Sião se ficou com uma cabana na vinha, com uma choupana no pepinal, como cidade sitiada. Os judeus, na época dos plantios das suas lavouras, nós sabemos que uma das culturas que era importantíssima para eles como alimento era o pepino. E claro, a vinha era um dos principais meios, não só de finanças. A vinha era um dos principais meios da cultura do povo. Então a vinha e a poupança e os pepinos aqui são colocados como exemplo. Mas vejam bem, que exemplos que Deus está passando para nós nessa manhã. Que a vinha tinha um valor tremendo enquanto ela estava sendo trabalhada, enquanto ela estava sendo buscada. Havia frutos na vinha, todos iam para a vinha para buscar o seu sustento e tirar de lá o seu sustento, mas no final da vinha não ficava ninguém. Então ele está falando que era assim que o povo estava. A vinha e a choupana ficavam sós, sem ninguém cuidando. E muitas vezes Deus usa esses exemplos a nós. Nós somos a vinha do Senhor. Nós somos a vinha do Senhor. Nós somos um plantio que é especial para Deus. Olha aí, papai.
Não podemos ficar sitiados. Não podemos ficar como sós, a vinha, ficar como solitária. Nós somos importantes para Deus, mas também nós somos importantes para uma sociedade. Nós somos constantemente olhados como povos de Deus, e como povos de Deus nós não podemos ficar desamparados. Nós temos que orar mais uns pelos outros, orar mais pelas nossas igrejas, buscarmos mais em Deus uma situação que nos tire dessa situação de local despreparado, local que não é buscado pelo povo. Olha o 9. Nós sabemos que de um certo modo Israel havia como dois estados, como duas culturas. Eu já disse aqui, o Israel do Sul e o Israel do Norte. Havia dois povos, na realidade um só, mas divididos depois ficaram dois Israéis, o do Sul e o do Norte. O do Sul era o remanescente que buscava a Deus. O do norte era aqueles que já haviam se corrompido de uma tal forma. Aqui, nessa altura do campeonato, os assírios já haviam tomado o povo do norte. Mas antes, por que isso aconteceu? O povo do norte, irmão, bem como o povo do sul, pecavam demais, mas o do norte era impressionante. Irmãos, a primeira coisa, quando eles se separaram, o povo do norte proibiu dos seus habitantes irem a Jerusalém. E nós sabemos que todo judeu subia uma vez por ano para prestar culto, para fazer ofertas, para buscar a face do Senhor em Jerusalém. Mas assim que eles se separaram, foi proibido. Então eles passam a cultuar numa cidade chamada Gerezim. Era Gerezim, né? Passam a cultuar eu não marquei, então também não me lembro. Mas eles passam, a mulher em Samaria, João 4 é citado. João 4, por favor, amado. Fala dos verdadeiros adoradores, pastor? Elas, a própria samaritana, nós sabemos que nós adoramos em... Oh, meu pai, me fugiu. Vai prosseguir o que eu falo. João 4. João 4. Nós, Em Jerusalém. Jesus fala para ela que o verdadeiro local de adoração é Jerusalém, mas ela fala que há outro local. No monte ela fala. Amém, deixa. Já está quase no final da pregação. Ela fala, nossos pais adoraram neste monte. Nesse monte. E vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar que deve Ela não adorar. fala o nome do monte. Se eu não me engano mas eu não vou afirmar porque eu não me lembro. O povo do norte, assim que eles se separam, Israel se separa, eles se depravam de uma tal forma que eles faziam todos os montes, a cultura, vários tipos de deuses. Olha, irmãos, é uma idolatria tremenda. O povo se idolatra de uma tal forma, de uma forma muito pecaminosa, que verdadeiramente a face do Senhor se afasta dele. E aí o que acontece? A Síria vem, domina, já nesse período eles eram povos levados cativo pelos assírios. Então, mas fica uns, meu irmão, minha irmã, sempre fica um ou outro que não se vê. Essa é
a graça de Deus nas nossas vidas. Porque sempre Deus prepara um, sempre Deus deixa um, Verdade, Pai. sempre há aquele que, como o próprio no próprio livro de Isaías, a palavra do Senhor fala que ele fica ali com um tiçãozinho quase apagado, mas vem alguém e assopra, e ele novamente, ele recebe a chama do Espírito, recebe a chama da vida. Glória a Deus. E então, esses poucos remanescentes fizeram com que esse povo não fosse destruído. A maior parte, o restante de Israel, se rebelara contra o Senhor. Da mesma forma, hoje o remanescente, o pequeno número que busca, que ora, que jejua, que se rende ao Senhor, é o que tem sustentado as igrejas. Olha aí, Pai. É o que tem sustentado as nossas vidas, porque nós sabemos que não somos perfeitos e precisamos verdadeiramente de pessoas que sejam esses remanescentes. Glórias a Deus. Ela é preservada por causa desses remanescentes. Eu vou mais rápido, 10. Ouvi a palavra do Senhor, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei de vosso Deus, ao povo de Gomorra. Irmãos, eu tenho muito medo, e quando eu falo medo, é o medo da palavra do Senhor, não é o medo físico. Quando nós afirmamos que estamos vivendo os últimos dias, muitos não dão crédito, muitos acham que é loucura, ou é apenas mais uma vez o que um pregador fala na frente. Nós estamos vivendo um tempo de Sodoma e Gomorra. Meu Deus. Nós estamos vivendo isso. Dentro de nossos ônibus, dentro de nossos metrôs, os centros das nossas cidades, sem contar as portas fechadas, os locais que os nossos olhos não têm visto. A podridão sexual é tremenda. Irmãos, cadê as famílias? Cadê as famílias? Aquele jovem de boné lá fora, de boné vermelho, na tua época, você é um jovem, Gabriel, perto de mim, chegava de sábado e domingo, havia 4, 5, 6 casamentos. Estou mentindo? Ainda que você não pegou essa época. Hoje, você não ouve falar de um casamento. E quando você ouve falar de famílias, é um homem com outro homem, uma mulher com outra mulher, filhos que já são criados nesse meio. Eu te pergunto, o que nós podemos esperar de crianças que são criadas por essas pessoas? Que Deus tenha misericórdia, irmão, porque nossos filhos e nossos netos verão dias piores. Sabe por quê? Porque os olhos do Senhor continuam vendo todas essas coisas. E quando Deus se ira, misericórdia. E Ele fala aqui: ouvi a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque o povo não se acha com culpa. Hoje é a mesma coisa. Eu estou na minha. A vida é uma só. Nós temos que curtir. Nós temos que viver. Amanhã você não sabe. Amanhã você pode fechar os olhos e vai para onde? O 11. E o que me serve a mim, e de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Já estou farto de holocausto, de carneiro, de gordura, não folgo com sangue de bezerro, nem de cordeiros. Traduzindo, para todos nós que somos igreja, hipocrisia. Há cultos que Deus não se agrada, há cultos que o Espírito Santo não se manifesta, são apenas imagens, apenas o que estamos buscando,
mas Deus que olha o coração, Ele sabe quem vem buscar, Ele sabe aquele a que veio fazer na casa dele, aquele que veio louvar, aquele que veio buscar. Mas a maioria das nossas igrejas hoje estão regredindo. As nossas igrejas não prestam culto, as nossas igrejas estão com os olhos voltados em outras coisas, mas os olhos de Deus estão sobre todos nós, porque Deus enxerga como nós somos, a forma como iam para o templo, era apenas o corpo, apenas o corpo. O 13. Veja o que Deus fala, irmão. Eu não prego se eu não puder traduzir daquilo que está escrito aqui para uma realidade dos nossos tempos. Eu não prego, porque eu só posso me basear no que é a verdade de Deus. Eu não tenho verdade. Ofertas de balde, incenso, abominações. No culto de hoje, Deus está falando, sabe o que isso é para mim? Cultos hipócritas. Meu Deus. Cultos hipócritas. Fingimos que adoramos, fingimos que louvamos, fingimos que buscamos. Só que Deus não finge, Deus é a verdade. Olha aí, papai. Ele não aceita. Se não for um verdadeiro adorador, se não for um verdadeiro cristão, se o seu coração não estiver voltado para as coisas de Deus, de nada adianta vir na igreja. Não há mudanças. Não há mudanças. Continuamos as mesmas formas como entramos e saímos. Mas tem que haver mudanças em nós. Tem que haver. Olha o 14. As vossas luas novas. Ou seja, coisas do homem, coisas que estão arraigadas em nós, têm que ser tiradas. Para quê? Para que Deus possa entrar, nos limpar, para que Deus possa habitar verdadeiramente dentro das nossas igrejas. Olha o 15. Eu pergunto, Deus tem respondido? Irmãos, me perdoe, eu falo aquilo que eu entendo pela palavra. Deus tem respondido? Deus tem observado e visto que muitos de nós não temos alcançado, porque olha o culto de ontem, olha o que Deus está falando hoje, a mesma coisa. Não temos orações respondidas, não porque Deus não a ouviu, é porque nós não estamos insistindo em buscar a presença do Senhor. É nós que temos que nos render. Não é Deus que tem que voltar até nós na terra. Somos nós que temos que subir com nossas orações até. Aleluia! Glória a Deus. E aí, o 16, a resposta de Deus. Lá vai. Aleluia. Purificar. Tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos e cessem de fazer o mal. Olha o 18, o 17. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Olha o 18. E agora? Aleluia, Jesus. Se nós Eu creio. tivéssemos Aleluia. feito todo esse culto voltado apenas para esse versículo, seria o suficiente. Porque de uma certa forma, Deus está falando. Vem cá, irmão. Fica ali, irmão. É Deus falando por você. Por você somos todos nós, amém? Jovem, homem,
os seus pecados Aleluia. sejam vermelhos como a escarlate. Olha aí, papai. Eles se tornarão brancos como a neve, Oh, ainda que sejam vermelhos Deus de como o carmesim, misericórdia. se tornarão como a branca lã. Deus está falando para nós, você representando a igreja dele, não há nada que eu não possa perdoar, não há nada que eu não possa fazer, não há nada que eu não possa mudar. Simplesmente busque-me, deixe o seu coração me buscar, e eu vou transformar a cor dos seus pecados numa branca lã. Obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio nessa palavra. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, irmão, eu às vezes eu mesmo me questiono. Ainda ontem eu conversava com o pastor Robertinho, e eu tenho um chamado diferente, irmão. Isso não é orgulho para mim. Eu não estou falando isso aqui porque eu sou melhor, porque eu sou pior. Não, de todos aqui eu sou o menor. Eu me considero assim. Eu me considero assim. Mas eu busco a palavra de Deus todos os dias da minha vida. Graças a Deus. Todos os dias eu tento aprender. Todos os dias eu tento fazer com que Deus, pela misericórdia dele, me purifique mais, me santifique mais, me capacite mais. E eu não tenho, se há uma coisa em mim que isso possa ser chamado como uma dádiva, eu não tenho medo de falar aquilo que Deus põe no meu coração. Eu louvo a Deus porque o pastor e a pastora não nos prendem. Você vai pregar isso, você não pode pregar aquilo, não. De Gênesis a Apocalipse, pela misericórdia de Deus, a ICIA tem essa liberdade. E eu sei que, entre aspas, não há palavra dura. Não há. Porque se houver conserto, glórias a Deus, a palavra foi dada. Como foi dito ontem também pelo livro de Isaías, ela não vai voltar vazia. Olha aí. O duro é quando nós passamos a mão na cabeça, entre aspas, está tudo bem, olha, nossas famílias estão ótimas, olha, nossos filhos, e não está. Mas eu louvo a Deus que uma coisa você tem aqui na ICIA, a palavra. O conselho só depende de nós mesmos, nos prostrarmos, buscarmos, mas todos os dias a palavra é dada. Vinde, e os vossos pecados, aqueles que ainda aos nossos olhos possam parecer impossíveis de serem perdoados, Deus nesta manhã me autoriza a te dizer, vão ficar brancos como a lã. Essa é a palavra que Deus colocou nos nossos corações. Aplaudam a palavra.